A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em mais um momento. Adora que melhora. Você pediu para Deus falar contigo? O Senhor tem uma palavra ao teu coração. Nós vamos estar meditando no livro de Juízes, capítulo 1, o versículo 15, que diz assim: E ela lhe disse: Dai-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dai-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Meus amados, essa história aqui vai nos falar sobre Axa. Axa era filha de Calebe. Não sei se vocês lembram, Calebe era aquele que foi um dos espias que, junto com Josué, eles foram espiar a terra prometida, a mando de Moisés, e trouxeram um relatório positivo, incentivando toda a congregação a conquistar a terra prometida. E os outros espias temeram ao gigante, mas estes dois eles foram perseverantes. Então, Calebe, depois da morte de Josué, ele recebe a sua terra, ali que era Hebrom, e havia muitas terras ainda a serem conquistadas. E começa ali uma luta, e eles foram perseverantes, o Senhor foi dando vitória. Mas ele faz um desafio, e ele diz que aquele que conquistasse Quiriate-Zefé, ele daria a mão da sua filha em casamento. E a Bíblia vai nos dizer que Otoniel, ele se dispõe a lutar e ele conquista Quiriate-Zefé. E com isso ele casa com Axa e eles recebem uma terra por herança de Calebe, que era o pai de Axa. Só que ao receber a terra, ela faz uma análise ali daquela terra, ela percebe que a terra era seca. Só que nós não vimos em nenhum lugar na Bíblia dizer que Axa ficou ali murmurando, nem ficou de braços cruzados, aceitando aquela situação. Ela, ouvindo o conselho do seu marido, ela vai falar com seu pai. E o Senhor inicia falando conosco nessa mensagem. Não se conforme como está a sua vida hoje, se não está conforme o que você queria. Irmã Naila, eu não consigo largar o vício. Meu casamento já está acabando. O Senhor fala ao meu e ao teu coração. Movimente-se. Faça uma análise detalhada de como você pode agir para melhorar essa situação. E não desista. Não se acomode com essa situação ruim. Se você está com um problema no casamento, no seu lar, com seus filhos, no seu trabalho, não sei qual a área da sua vida. Quem tem que orar, meu amado e minha amada, é você. Quem tem que jejuar é você. Quem tem que lutar pelos teus é você. Axa, ao concluir que a terra ali era seca, a Bíblia diz que ela sobe no jumento e ela vai atrás do pai dela. E aqui nós aprendemos que quando nós percebemos, meus amados, que algo na nossa vida não está se desenvolvendo, nós precisamos lutar, nós precisamos nos levantar e não aceitar o deserto. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você tem um Pai poderoso, abençoador, que é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos, pensamos ou até podemos imaginar. E esse Pai, esse nosso Pai, Jesus, o nosso Deus, ele tem bênção para nos dar. E somos nós que temos que pedir, somos nós que temos que insistir para receber as bênçãos que o Senhor tem para nós. A Bíblia vai nos dizer em Jeremias 33:3: Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus. E eu te pergunto, já recebeu, meu irmão e minha irmã, a bênção, o que tu tens pedido? Não? Então clama. Parou de orar por quê?
Parou de acreditar, de ter fé, de confiar no Pai. Por quê? Deus não te chamou para sofrer. Deus te chamou para viver coisas maiores, como diz essa música. Deus nos chamou para viver coisas maiores e coisas melhores. Se nós continuarmos em obediência, insistindo, perseverando, nós viveremos a plenitude da vontade que Deus tem para nós, os planos que o Senhor tem para nós. E nós podemos até passar situações difíceis, mas conosco permanece a paz e a alegria. As bênçãos para aqueles que não cessam de buscar a fonte, que é Jesus. Irmã, você pode me perguntar, e a senhora acredita mesmo nisso, quando algo dá errado para ti? E eu te respondo, eu acredito. Sabe por que eu acredito? Porque eu conheço Deus não é de ouvir falar, não. Eu conheço Deus é com os meus próprios olhos, todos os milagres que Ele já fez na minha vida, na vida de muitas pessoas que eu conheço e que com certeza já fez na tua vida também. Então não deixe de crer, de confiar nesse Deus que é poderoso, que é bondoso, que é misericordioso, não. Tenha fé. O Senhor que deu a terra, por mais que esteja seca, Ele tem água suficiente, meu irmão, para mudar qualquer situação na minha e na tua vida, se nós perseverarmos, se nós insistirmos. Então a mensagem para o teu coração é: não aceite a dor, não aceite a crise, não aceite essa situação desfavorável, seja perseverante. O nosso Pai tem banquete para os seus filhos e não é pecado e não é errado querer ter a vida transformada, querer viver as bênçãos do Senhor, querer ser abençoado em alguma área da nossa vida. Não é errado. Sabe por quê? Porque em Deus é possível ir além. Se você crê em Deus, se você busca a Deus, se você obedece ao Senhor, a Bíblia diz que as bênçãos dele nos alcançam, meu irmão. E muitas vezes você não vai encontrar apoio nas pessoas para você sair da terra seca. Otoniel era seu marido. Eles fizeram análise da terra, eles viram que a terra era seca, mas foi Axa que foi aos pés do pai. Ela poderia ter dito: eu vou me conformar, porque nem meu marido quer ir comigo. Ei, o Senhor fala mais uma vez ao meu e ao teu coração. É você que precisa ser insistente. É você que precisa lutar pelos teus. Deus pode fazer, então continua orando, continua crendo que o Deus que está no céu é poderoso para agir na tua vida e mudar essa situação, meu amado e minha amada. Quem está do teu lado e não quer te ajudar, não importa, não desista. Vá você. Ah, irmã, talvez você diga para mim: a minha família não quer saber de Deus, não querem nem ir ao culto. E o Senhor diz para ti e para mim: vá você, lute por eles você. Não desista, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Não desista por nada. Nada que o Senhor tenha te prometido. Se Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Não desista. Continue você perseverando, tentando, lutando, orando, jejuando. Nem sempre, meus irmãos, quem anda conosco está disposto a ir conosco quando algo dá errado, quando a terra é seca. Mas se você se levantar em oração, Deus, como já foi dito, é o dono da terra, mas Ele também é o dono de tudo e das fontes superiores e fontes inferiores. E esse Deus, Ele se levanta para agir a favor daqueles que confiam e que esperam nele. Em nome de Jesus, para de dar desculpa pela tua fraqueza, colocando a culpa em tudo, em todo mundo. Deixa de moleza. Vai orar, se levanta e vai orar. Axa, ela recebeu do seu pai mais do que esperava. Ela chegou a ele, desceu do jumento e pediu uma fonte de água.
E o Pai deu as fontes superiores e as inferiores também, meus amados. O Pai, ele não quer nos dar somente a terra, mas a fonte inesgotável, que é Jesus Cristo. Deixa eu te dizer, fonte é lugar de resposta. Fonte é lugar que nós chegamos com sede, mas nós saímos transformados. Nós saímos abençoados. Então não deixe de buscar essa fonte que é Jesus. Não deixe de descer aos pés do Senhor. Não deixe de clamar pelas tuas bênçãos, pelo teu lar, meu amado e minha amada. Porque na hora certa, o Senhor entregará o teu milagre. Axa, para falar com o pai, como eu já disse, ela desceu do jumento. Ela fez a análise para ele, falou do que ela tinha analisado a terra, e só depois ela pediu para ser abençoada. Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer ouvir você dizer o que você precisa. Ele quer ver você perseverando em oração, você crendo, você buscando, você orando, você clamando. Ele quer ver você. E Ele vai te responder. Então desce em oração, em jejum. Pede, meu amado, pede, minha amada, que tu receberás. Pode pedir que tu vai receber. Irmãos, mas tem uma coisa. Busque as fontes superiores também. Porque você pode ter tudo, mas sem a fonte, que é Jesus, você não tem nada. Agora, você pode até não ter nada, mas tendo a fonte, você tem tudo. Como assim, irmã Naila? Você pode me perguntar. Sabe quando você está no deserto, na terra seca, e vem a tristeza, a decepção, vem a luta? Quando você busca as fontes, a presença de Deus, Ele te enche de paz e alegria. Aleluia. A fonte, meu amado, minha amada, é quem nos fortalece para continuarmos de pé em qualquer situação. É por isso que o Senhor hoje nos orienta a buscar essa fonte, a beber dessa água que é Jesus. Quantas vezes eu e você já fomos orar só na misericórdia, meus irmãos? E nós levantamos fortalecidos em Deus. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é paz, uma paz que o mundo não pode nos dar. A ordem para hoje, para nós, desce do jumento e mergulha nessa fonte, que Deus ele vai transformar a tua situação. E talvez você diga assim para mim, irmã Naila, são tantos inimigos, são tantas pessoas torcendo contra, são tantas pessoas me prejudicando. Irmão, minha irmã, deixa com Deus. Se você for ler nesse capítulo aqui, 1 de Juízes, no versículo 7, vai nos falar de um rei, Adoni-Bezeque. Esse rei era perverso. Ele pegava os inimigos, os outros reis, ele cortava logo o polegar das mãos e dos pés, meus amados. E ali a pessoa estava impossibilitada de lutar, não tinha como segurar uma espada, de fazer mais nada. Ele tirava a pessoa do equilíbrio. Satanás quer te desequilibrar, quer tirar a tua paz, o teu equilíbrio. Mas não olhe para esses, não olhe para essas, deixa com Deus. Porque nós vimos aqui nesse mesmo capítulo que do jeito que ele fez com os reis, depois fizeram com ele. E ele morreu. Ele passou pela mesma situação. Então confia na justiça de Deus e só continua orando, se esforçando, lutando pela tua casa, pelo teu casamento, pelos teus sonhos, pelo teu ministério, porque o Senhor se encarregará de entregar as tuas bênçãos. E nós vimos aqui que a Axa recebeu além do que ela pediu, ela só pediu uma fonte.
mas ela recebeu superiores, inferiores. O Senhor quer te abençoar, meu amado e minha amada. Não é só com as bênçãos terrenas, mas com bênçãos celestiais. Peça ao Senhor as bênçãos celestiais, os seus dons, que o Senhor tem para me dar e para te dar. Recebe essa palavra em nome de Jesus, recebe força em nome de Jesus, para prosseguir buscando ao Senhor, para prosseguir confiando no Senhor, tendo fé no Senhor, que na hora certa o Senhor chega e transforma tudo e faz tudo novo e escreve uma nova história para você. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Amém?